O milionário perde tudo quando a mendiga negra roubou seu bebê após casar com o amante. O clamor da sociedade ecoou nas ruas de Vale Dourado, onde os rumores se entrelaçavam como serpentes venenosas. Lina, uma jovem mulher de olhar profundo e alma inquieta, foi tragicamente marcada por uma dor que ninguém poderia imaginar. A notícia chocante se espalhou. Um milionário perde tudo quando a mendiga negra roubou seu bebê após casar com o amante. Uma manchete que deixava no ar mais perguntas do que respostas. Esse escândalo voava de boca em boca, alimentando uma aristocracia sedenta de poder e traição. O parto havia sido um verdadeiro inferno, enquanto as paredes da mansão elegante, resplandecente em mármore e ouro, testemunhavam a dor de Lina. Seu coração se despedaçava. O grito do recém-nascido que ecoou pelos corredores foi logo silenciado. A tragédia era devastadora. Em meio ao caos, seus olhos encontraram os de Rafael, seu amante. Um jovem ateciam os nobres com desprezo, enquanto se espreitavam em suas vestes de seda, discutindo a próxima festa que encobria suas traições. Mas Lina sentia que havia algo mais por trás de tudo isso. Ela se tornara uma plebeia em sua própria casa, relegada às sombras e sussurros. Mas havia uma centelha de coragem em seu peito. Suas servas, mulheres fortes que também lutavam contra suas próprias dores, foram as primeiras a perceber a inquietação de Lina. Com gestos silenciosos, elas ofereciam apoio. Um olhar cúmplice aqui, um toque gentil ali. A lealdade começava a se transformar em um elo invisível que as unia em meio à perversão da mansão. Juntas, se tornaram investigadoras em um mistério que pululava em cada canto da opulenta construção. No entanto, os passos de Lina se tornaram perigosos à medida que começava a cavar mais fundo. Cada resposta parecia despertar mais perguntas. Cada sussurro que ouvia era uma faca na ferida aberta de seu coração. E à medida que os segredos emergiam, Lina sentia o frio na espinha, mas não podia ignorar a possibilidade de justiça. A cada passo que dava em direção à verdade, a urgência e a tensão cresciam. Lina se questionava: até onde estaria disposta a ir? O que a verdadeira justiça custaria a ela? O futuro estava envelopado em mistério, e o peso do passado parecia invisivelmente presente, envolvendo suas decisões em um véu de incerteza. Ela respirou fundo. Quebrar o ciclo de dor não seria fácil. Mas havia uma centelha dentro dela, um desejo ardente por respostas e pela verdade que não podia mais ignorar. O que viria a seguir? Sombras, segredos e uma luta desesperada pela vida começaram a se entrelaçar, criando um labirinto que só ela poderia desbravar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O peso da verdade começava a se consolidar na mente de Lina. Cada descoberta a levava a um labirinto sem fim. Ela sentia a urgência pulsar nas veias, mas havia algo mais. Algo a espreitar das sombras.
E então, no momento em que menos esperava, o mundo à sua volta desmoronou em uma explosão de caos. Era uma noite de tempestade, relâmpagos cortando o céu como pomposos avisos de que algo estava prestes a mudar. Lina estava em seu quarto, cercada por suas servas, quando uma das criadas, Maria, entrou em pânico. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Ela está aqui, a mendiga! Ela apareceu na porta, gritando por sua ajuda. As palavras dela ecoavam na mente de Lina, e sua coragem foi substituída por um frenesi de medo. A mendiga? O que ela quer? A dúvida fervilhava, mas antes que pudesse processar mais, a porta se abriu abruptamente e a figura magra e desgastada da mendiga entrou. O cheiro de rua e desespero envolvia-a. As cervéguas se afastaram, temendo o que estava prestes a acontecer. Lina hesitou, mas a mulher foi direto ao ponto. Eu sou a mãe do seu filho! As palavras caíram como uma bomba. Lena ficou paralisada, seu coração disparando. O que você está dizendo? Eu não roubei seu bebê. Ele me foi tirado. Eu sou a verdadeira mãe. O desespero nos olhos da mendiga transbordava. As palavras eram pesadas, mas Lina não conseguia focar. E como você sabe disso? Lina perguntou, sua voz tremendo. A mendiga, num súbito acesso de emoção, puxou um colar do pescoço. Um item pequeno, mas familiar. Era um símbolo de sua família. Algo que Lina reconheceria entre milhões. Esta é a marca. As joias da nossa família. Eu colhi cada pérola e cada diamante. Ralei o ouro nas minhas unhas. Ele é meu filho. O mundo de Lina desabou. Raiva e confusão a invadiram. Mas antes que pudesse protestar, alguém bateu à porta. Era Rafael, o amante. Ele entrou com um semblante preocupado e então ficou em choque ao ver a mendiga. O que está acontecendo aqui? Ela está mentindo. É impossível. Ela não pode ser mãe. Ela é só uma mendiga. Lina gritou, sentindo o nó se apertar na garganta. Mas antes que pudesse finalizar, a mendiga apontou para Rafael. É você quem precisa ouvir, Rafael. Você sabe a verdade. Não pode se esconder por trás da sua riqueza e do seu drama. O que você fez comigo? Os olhos de Rafael se arregalaram, pálidos de terror. Não, eu não sei do que você está falando. Mas o olhar da mendiga era fogo. Você me deixou, prometeu que voltaria, mas foi só um sonho. O que planejou ao lado dela? Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. As servas paralisadas. As palavras da mendiga reverberavam em Lina, como um eco sombrio. Todas as traições e segredos voltavam para assombrá-la, intensificando a dor. E, com cada palavra da mendiga, o amor de Lina por Rafael se dissipava. Você sabia? Lina perguntou, o pesar apertando seu peito. O rosto de Rafael não tinha resposta, e no mesmo instante as janelas da mansão foram abertas pelo vento cruel, levando consigo uma folha de papel, como um aviso. Os gritos das pessoas na rua, o lamento da tempestade, tudo convergia para um só ponto. Mais uma vez, a vida de Lina estava prestes a mudar. Segredos sobre traidores, identidades distorcidas e mentiras cobertas pelo luxo iluminavam uma nova possibilidade, ou talvez um novo tormento. Lina mal percebia que a verdade, assim como a tempestade, estava apenas começando a revelar sua fúria. E no fundo do seu ser, ela sabia que nada seria como antes. O que ela faria agora? Ela podia perder tudo num instante, inclusive o que amava. E assim, com a tempestade rugindo lá fora e o caos se instalando dentro, a próxima escolha seria crucial. O que viria a seguir?
O peso da verdade começava a se consolidar na mente de Lina. Cada descoberta a levava a um labirinto sem fim. Ela sentia a urgência pulsar nas veias, mas havia algo mais, algo a espreitar das sombras. E então, no momento em que menos esperava, o mundo à sua volta desmoronou em uma explosão de caos. Era uma noite de tempestade, relâmpagos cortando o céu como pomposos avisos de que algo estava prestes a mudar. Lina estava em seu quarto, cercada por suas servas, quando uma das criadas, Maria, entrou em pânico. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Ela está aqui, a mendiga! Ela apareceu na porta, gritando por sua ajuda. As palavras dela ecoavam na mente de Lina, e sua coragem foi substituída por um frenesi de medo. A mendiga? O que ela quer? A dúvida fervilhava, mas antes que pudesse processar mais, a porta se abriu abruptamente e a figura magra e desgastada da mendiga entrou. O cheiro de rua e desespero envolvia-a. As servas se afastaram, temendo o que estava prestes a acontecer. Lina hesitou, mas a mulher foi direto ao ponto. Eu sou a mãe do seu filho. As palavras caíram como uma bomba. Lina ficou paralisada, seu coração disparando. O que você está dizendo? Eu não roubei seu bebê. Ele me foi tirado. Eu sou a verdadeira mãe. O desespero nos olhos da mendiga transbordava. As palavras eram pesadas, mas Lina não conseguia focar. E como você sabe disso? Lina perguntou, sua voz tremendo. A mendiga, num súbito acesso de emoção, puxou um colar do pescoço. Um item pequeno, mas familiar. Era um símbolo de sua família. Algo que Lina reconheceria entre milhões. Esta é a marca. As joias da nossa família. Eu colhi cada pérola e cada diamante, ralei o ouro nas minhas unhas. Ele é meu filho. O mundo de Lina desabou. Raiva e confusão a invadiram. Mas antes que pudesse protestar, alguém bateu à porta. Era Rafael, o amante. Ele entrou com um semblante preocupado e então ficou em choque ao ver a mendiga. O que está acontecendo aqui? Ela está mentindo. É impossível. Ela não pode ser mãe. Ela é só uma mendiga. Lina gritou, sentindo o nó se apertar na garganta. Mas, antes que pudesse finalizar, a mendiga apontou para Rafael. É você quem precisa ouvir. Rafael, você sabe a verdade. Não pode se esconder por trás da sua riqueza e do seu drama. O que você fez comigo? Os olhos de Rafael se arregalaram, pálidos de terror. Não! Eu não sei do que você está falando! Mas o olhar da mendiga era fogo. Você me deixou! Prometeu que voltaria! Mas foi só um sonho! O que planejou ao lado dela? Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. As servas paralisadas. As palavras da mendiga reverberavam em Lina como um eco sombrio. Todas as traições e segredos voltavam para assombrá-la, intensificando a dor. E com cada palavra da mendiga, o amor de Lina por Rafael se dissipava. Você sabia? Lina perguntou, o pesar apertando seu peito. O rosto de Rafael não tinha resposta. Uma onda de desprezo subiu em Lina, mas antes que pudesse falar novamente, um estrondo veio de fora. O céu estava uma verdadeira fúria e, de repente, um relâmpago atingiu um dos imensos carvalhos que ficava no jardim, fazendo um estrondo ensurdecedor. No mesmo instante, a luz da mansão se apagou e o quarto mergulhou na escuridão como um túnel sem fim. As servas gritaram. Lina sentiu um frio na espinha. Acho que tudo isso é um sinal, mas a verdade logo se tornaria ainda mais clara. No escuro, uma série de passos apressados se aproximaram do quarto. Lina, o que está acontecendo?
Era o pai de Rafael, uma figura imponente, mas agora desesperada. Ele entrou, ofegante e atormentado. Precisamos falar. O que aconteceu aqui é muito mais do que imaginamos. As palavras deixaram Lina em choque. O que poderia ser mais devastador do que tudo que já ouviu? O homem pegou Lina pelas mãos, olhando nos olhos dela, com uma intensidade que deixava claro que o que estava prestes a revelar mudaria tudo. Lina, você precisa entender. Você não é quem pensa que é. Sua verdadeira origem está ligada à história dela. O coração de Lina parou. O mundo ao seu redor começou a girar. Ela olhou de Rafael para a mendiga, e a incerteza estava estampada em seu rosto. O que isso significava? O que mais poderia ser revelado? As paredes da mansão, carregadas de segredos, pareciam ruídos de um passado que finalmente estava prestes a emergir em uma nova tempestade. O futuro dela. Emaranhado em colmeias de mentiras e incertezas, se tornava mais sombrio a cada segundo. E, ao mesmo tempo, o desejo de encontrar a verdade crescia dentro dela. Mas que verdade seria essa? E a que preço? A tempestade rugia, e com ela o inevitável desenrolar da sua história estava apenas começando. O coração de Lina parou. O mundo ao seu redor começou a girar, e a incerteza estava estampada em seu rosto. O que significa disso? Sua verdadeira origem, ligada à história dela, e a incerteza estava estampada em seu rosto. O mundo ao seu redor começou a girar. Ela olhou de Rafael para a mendiga, e a incerteza estava estampada em seu rosto, como se o universo tivesse decidindo intervir. A porta do quarto foi arrombada, e um grupo de pessoas entrou de uma vez, iluminando o ambiente com lanternas. Entre eles, uma mulher de cabelos prateados e expressão de autoridade. Lina reconheceu-a imediatamente. Dona Elô, a matriarca poderosa, conhecida por seus segredos obscuros. Uma figura temida e respeitada na sociedade. Desculpe interromper a sua pequena festa de revelações, ela disse, com um sorriso que não atingia os olhos. Mas há algo que vocês precisam saber, e é melhor que escutem. O futuro está em jogo. Os murmúrios começaram a fluir entre as servas, e a expressão de Maria estava em choque. A atenção se voltou para Dona Elô, enquanto a tempestade rugia do lado de fora, como um reflexo do caos dentro. Você não sabe quem realmente é, Lina. Nascida em um berço de mentiras. Começou Dona Elô, a voz ecoando como um convite sombrio. Sua mãe, ela não era uma simples plebeia. Ela era da linhagem antiga, uma família que foi destruída e banida por traições. E você, minha querida, é a única herdeira desse legado. As palavras reverberaram na mente de Lina como sonho desfeito. Sua vida inteira, marcada por dor e tristeza, a partir de um legado que nunca conheceu. Mas antes que pudesse responder, Rafael explodiu. Isso é uma loucura! Ela está apenas tentando confundir você. Mãe, cala a boca! Não podemos acreditar na sua manipulação. A tensão cresceu enquanto a verdade e a mentira se entrelaçavam. A mendiga, agora, tomada por um olhar esperançoso, avançou. Eu sou sua protetora e sempre fui. O seu lugar não é aqui, mas com os seus. Você tem que me escutar, Lina. O seu filho, ele ainda pode estar vivo. Uma onda de frio atravessou o corpo de Lina. Vivos?
Seu coração gritava por um futuro que até pouco tempo atrás parecia impossível. Você o conhece? Onde está ele? Numa cabana na floresta, sob a proteção de quem sabe verdadeiramente o que está em jogo, a mendiga disse, a força de sua voz ecoando como um tambor. Mas vamos, precisamos ir agora. O tempo está se esgotando. E então, como um grande prego cravado em um caixão, outro relâmpago atingiu a mansão, e a luz se apagou novamente. Um silêncio denso assentou-se no ambiente, e todos os olhos se voltaram para o exterior. Mas, quando a luz retornou, Lina teve sua primeira visão do que sustenta todo horror e mistério. A silhueta de uma figura conhecida apareceu na janela. Era o pai de Rafael, mas seu semblante tinha mudado. Agora, revelava-se não apenas preocupado, mas um traidor em seu olhar. Não podemos deixá-las fugir, ele sussurrou, como uma serpente a se ocultar entre a grama alta. O segredo está em jogo. Elas não devem saber a verdade sobre o que aconteceu. Lina sentiu o ar lhe faltar. O que ela estava dizendo? O passado de sua mãe, seu filho perdido, toda a revelação que espreitava no escuro. Então, um grito ecoou pela mansão, um grito que congelou o sangue de todos ali. Dona Elô levou a mão à boca, e em um instante a realidade caiu de seu pedestal. A tormenta da verdade estava prestes a irromper, e Lina estava prestes a perder tudo novamente. O que ela faria? O que estava realmente em jogo? O que mais havia escondido sob sua pele? O coração de Lina parou. O mundo ao seu redor começou a girar. Ela olhou de Rafael para a mendiga, e a incerteza estava estampada em seu rosto. O que isso significava? Sua verdadeira origem ligada à história dela. O pânico tomou conta de seu ser, e com um movimento quase instintivo, Lina afastou a mão do pai de Rafael. Não! O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Mas antes que pudesse absorver completamente as palavras dele, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Como se o universo tivesse decidido intervir. A porta do quarto foi arrombada e um grupo de pessoas entrou de uma vez, iluminando o ambiente com lanternas. Entre eles, uma mulher de cabelos prateados e expressão de autoridade. Lina reconheceu-a imediatamente. Dona Elô, a matriarca poderosa, conhecida por seus segredos obscuros. Uma figura temida e respeitada na sociedade. Desculpe interromper a sua pequena festa de revelações, ela disse, com um sorriso que não atingia os olhos. Mas há algo que vocês precisam saber, e é melhor que escutem. O futuro está em jogo. Os murmúrios começaram a fluir entre as servas, e a expressão de Maria estava em choque. A atenção se voltou para Dona Elô, enquanto a tempestade rugia do lado de fora, como um reflexo do caos dentro. Você não sabe quem realmente é, Lina. Nascida em um berço de mentiras, começou Dona Elô, a voz ecoando como um convite sombrio. Sua mãe, ela não era uma simples plebeia. Ela era da linhagem antiga, uma família que foi destruída e banida por traições. E você, minha querida, é a única herdeira desse legado. As palavras reverberaram na mente de Lina como sonho desfeito. Sua vida inteira, marcada por dor e tristeza, a partir de um legado que nunca conheceu. Mas antes que pudesse responder, Rafael explodiu. Isso é uma loucura! Ela está apenas tentando confundir você. Mãe, cala a boca! Não podemos acreditar na sua manipulação. A tensão cresceu, enquanto a verdade e a mentira se entrelaçavam. A mendiga, agora tomada por um olhar esperançoso, avançou. Eu sou sua protetora, e sempre fui.
O seu lugar não é aqui, mas com os seus. Você tem que me escutar, Lina. O seu filho, ele ainda pode estar vivo. Uma onda de frio atravessou o corpo de Lina. Vivos? Seu coração gritava por um futuro que até pouco tempo atrás parecia impossível. Você o conhece? Onde está ele? Numa cabana na floresta, sob a proteção de quem sabe verdadeiramente o que está em jogo. A mendiga disse, a força de sua voz ecoando como um tambor. Mas vamos, precisamos ir agora, o tempo está se esgotando. Então, como um grande prego cravado em um caixão, outro relâmpago atingiu a mansão, e a luz se apagou novamente. Um silêncio denso assentou-se no ambiente, e todos os olhos se voltaram para o exterior. Quando a luz retornou, Lina teve sua primeira visão do que sustenta todo o horror e mistério. A silhueta de uma figura conhecida apareceu na janela. Era o pai de Rafael, mas seu semblante tinha mudado. Agora revelava-se não apenas preocupado, mas um traidor em seu olhar. Não podemos deixá-las fugir, ele sussurrou, como uma serpente a se ocultar entre a grama alta. O segredo está em jogo. Elas não devem saber a verdade sobre o que aconteceu. Lina sentiu o ar lhe faltar. O que ele estava dizendo? O passado de sua mãe, seu filho perdido, toda a revelação que espreitava no escuro. Então, um grito ecoou pela mansão, um grito que congelou o sangue de todos ali. Dona Elô levou a mão à boca, e em um instante, a realidade caiu de seu pedestal. Não, não pode ser! A porta se abriu com brutalidade, e um homem entrou, vestido de maneira elegante, mas com uma expressão que mostrava um misto de determinação e desespero. Ele ergueu as mãos. Chega! Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Lina não podia acreditar. Era Rodrigo, o irmão perdido, que todos acreditavam ter morrido. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e ela balbuciou. Você? Como você está aqui? Rodrigo olhou ao redor, sua expressão grave. Eu não morri. E o que vocês estão prestes a saber mudará tudo. A maldição sobre nossa família, ela não é apenas uma história. Ela está viva, e muitos morrerão para escondê-la. A revelação bateu em Lina como um tsunami. Todos os olhares se voltaram para Rodrigo, inimigos e aliados questionando sua presença e suas intenções. Lina, paralisada, não conseguia entender. Como isso era possível? Como ele poderia voltar agora, com tudo que estava em jogo? Precisamos ir, Lina. Aqueles que querem a verdade não vão parar por nada. Rodrigo insistiu, puxando-a. A floresta é o lugar mais seguro. E seu filho, ele precisa de você. Os gritos e confusões começaram a se misturar. O passado, que parecia ter sido soterrado, agora subia à superfície como um monstro despertando da escuridão. As promessas de um futuro em família se tornaram cinzas no ar. E enquanto eles tentavam decidir o que fazer, uma explosão próxima reverberou pela mansão. As paredes tremiam e o chão sob todos pareceu desabar. Uma sombra ameaçadora se moveu, pronta para devorar tudo. Lina olhou para Rodrigo, para a mendiga e para Rafael. Mais do que um simples amor ou um também pesadelo, agora era uma questão de sobrevivência. O que vinha a seguir? Quais segredos ainda estavam enterrados, esperando para ser revelados? A raiva de Lina se misturava ao desespero quando Rodrigo, o irmão que todos acreditavam perdido, revelava mais do que ela poderia suportar. Mas antes que pudesse falar, uma onda de gritos e caos invadiu o quarto. O chão tremeu de novo e as janelas se abriram com violência.
como se o mundo externo estivesse refletindo a tempestade interna que se desenrolava. Lina, nós não temos tempo! Gritou Rodrigo, tentando puxá-la para fora da sala. Ouvia-se uma confusão de vozes, uma mistura de pânico e surpresa, enquanto as servas se espalhavam pela mansão. Mas a adrenalina parecia esgotar a noção de tempo. Ele pode estar em perigo. O que você está fazendo aqui? Por que não me encontrou antes? A angústia em sua voz cortava mais fundo do que qualquer lâmina. Você não sabe o que está acontecendo? Lina respondeu, quase com um grito. Este lugar... Todos aqui têm segredos, segredos que podem destruir tudo. E ao falar, a fúria nela explodiu, atraindo a atenção dos presentes. Afinal, todos os olhos estavam voltados para eles. Dona Elô avançou com um semblante sardônico. Segredos, meus caros, a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. E com um gesto impetuoso ela indicou a mendiga. Como ela se atreve a interromper esta reunião? Todos nessa sala têm um papel a desempenhar. E você, Lina? Você é a chave. Quem realmente é você? A mendiga pediu, seu olhar ardendo com uma determinação surpreendente. Você vai abrir a porta para tudo isso ou apenas se esconder atrás do conforto da sua riqueza? A voz dela ressoou, poderosa e sincera, e por um momento o peso das palavras empurrou todos para a frente, como se estivessem inchados pela expectativa. Então, um tiro ecoou pela mansão, um eco estridente que cortou o ar. Alguém havia disparado. O som reverberou nas paredes de mármore e todas as cabeças se viraram imediatamente para a porta, onde uma figura sombria aparecia. Era Rafael. A expressão dele era uma mescla de pânico e raiva. Parem! Pessoas inocentes não precisam se machucar. Você está blefando! Gritou Dona Elô, seu controle se despedaçando. Acha que tem poder suficiente para intimidar todos nós? Havia um brilho malévolo em seus olhos. Um sorriso que sugeria que ela não temia o caos. O tiro fora apenas um aviso. Lina percebeu que a situação estava se transformando em algo além de qualquer tempestade. Era um campo de batalha de ambições. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, Rodrigo deu um passo à frente, sua presença única no meio do caos. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Estamos todos em perigo. Ele olhou diretamente para Rafael. E naquele momento, uma tensão palpável pairou no ar. Todo esse tempo, você não disse nada sobre a maldição. Rodrigo declarou, o tom desesperado, quase como um mantra. Se não houver união entre nós, o que aconteceu no passado irá se repetir. Você fez um pacto com as trevas, e agora todos nós pagaremos o preço. Aquelas palavras foram como um golpe. Lina teve certeza de que seu coração parou. O que você está dizendo, Rodrigo? Ela não queria acreditar que Rafael poderia estar envolvido em algo tão obscuro. Rafael parecia desmoronar. Não! Isso é loucura! Eu não fiz nada! Mas sua hesitação apenas aumentava as suspeitas. O caos na mansão crescia e a adrenalina disparava nas veias de Lina. O amor que ela pensara estar construindo ruía diante de seus olhos. E quando a Truth começou a se formar como uma tempestade, a luz piscou novamente, iluminando brevemente os rostos paralisados. Lina finalmente viu o que estava escondido nas sombras. Uma mulher, com o rosto pálido e olhos brilhantes, emerge do fundo da sala. Ela parecia uma espectadora nesta loucura, e em um instante tudo se clarificou.
Vocês não perceberam? A mulher sussurrou. Eu sou a verdadeira mãe do seu filho, e tudo isso foi um plano criado por Rafael para mantê-los afastados. O choque percorreu os presentes como um choque elétrico. A revelação era um golpe, e todos eram forçados a repensar cada passo. Lina sentiu a terra sob seus pés se abrir. Rafael, a mendiga, Rodrigo e agora, essa mulher. Todos tinham parte na história. Mas qual era a verdadeira teia que unia todos eles? E o que isso significava para o futuro dela e do filho perdido? O barulho da tempestade já não era mais o único perigo. Era um eco de futuras batalhas e promessas quebradas. Em quem Lina poderia confiar agora? Com a verdade se revelando em camadas, a única certeza era que a luta estava apenas começando. O choque da revelação sobre a verdadeira mãe de seu filho ainda pairava no ar, pesando como se tivesse se materializado em verdadeiras correntes ao redor de Lina. Eu sou a verdadeira mãe, ecoava em sua mente, enquanto ela tentava juntar os pedaços do quebra-cabeça que se desmanchava em suas mãos. A figura da mulher de rosto pálido ainda estava diante dela, e Lina mal conseguia respirar. Como você pode dizer isso? Lina olhou profundamente nos olhos da mulher, as emoções misturando-se em uma tempestade. A ira, a confusão, o medo. Sabe o que isso significa? Você está destruindo tudo! A mulher deu um passo à frente, encarando de volta com firmeza. Eu não estou aqui para causar dor. Estou aqui para proteger. O seu filho, ele pode estar a salvo, mas precisamos ir agora. E assim, no caos, a tensão crescia. A tempestade lá fora agitava-se, refletindo os sentimentos intensos que pulsavam entre eles. Lina olhou de Rodrigo. O que você quis dizer sobre um pacto com as trevas, Rodrigo? Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortante atravessou a sala. Era Maria, a criada cujo rosto estava pálido como a morte. Aqui! Olhem, seu dedo tremia enquanto apontava para a janela, onde, entre os relâmpagos, uma figura sinistra aparecia. O corpo de um homem parado ali, sua silhueta destacando-se no tumulto da noite. Rafael franziu a testa. Não, não pode ser ele. A voz tremeu em seu peito. Quem é? Perguntou Lina, os olhos arregalados de medo e curiosidade, enquanto a realização começava a despontar. É meu pai mascarado, soltou a palavra com um peso. Cada sílaba parecia uma bomba. Ele está de volta. O pânico rapidamente se transformou em confusão e então em terror. Todos se viraram para a porta, enquanto a sombra se aproximava, revelando um sorriso cruel. Surpresas? Surpresas, meu querido filho! A voz era suave como seda, mas cortava o ar como uma lâmina. Estava esperando o momento certo para fazer minha entrada. O ar ficou denso, os corpos ficaram paralisados. Lina sentiu o frio na espinha. Você está vivo? Perguntou Rafael, a incredulidade em sua voz. É claro que sim, meu caro. Muitos de nós nunca morremos. Ele riu, e aquele som ecoou como um tinir de gongos, provocando arrepios na pele de todos. E eu não pude resistir a ver como a minha peça favorita no tabuleiro se comporta neste jogo. O caos tornou-se palpável enquanto o homem andava lentamente em direção a eles, um olhar de desafio nos olhos. Você tem um legado, meu filho. Um legado que você não pode ignorar. E agora todos irão sofrer se não cooperar. A reação foi instantânea. Maria gritou e a mendiga se colocou na frente de Lina, como uma lioness protege seu filhote. Você não tocará nela.
Ela não tem nada a ver com suas mentiras. A tensão estava nas bordas, o medo contido como uma tempestade prestes a explodir. Cale-se sua insignificância. O pai de Rafael disparou. A única coisa que você pode fazer é sair do meu caminho. E nesse momento, Lina percebeu. Não sabia o que estava por vir, mas uma verdade enterrada começou a se revelar em sua mente. Antes, as peças do quebra-cabeça se tornavam cada vez mais complexas, e ela sabia que isso era mais do que uma simples luta familiar. Era uma luta por sobrevivência. O vento soprou com força, fazendo os lustres balançarem. Se você permitir que ele se aproxime, perderá tudo, Lina. Você já perdeu um filho antes. Não deixe que a história se repita. As palavras da mendiga ecoavam ensurdecedoras. E então uma decisão tinha que ser feita. O que Lina faria? Permanecer ali e sucumbir às garras do passado de Rafael ou enfrentar a verdade, não importa quão sombria ela fosse? O coração dela acelerou e, com isso, a sala ficou imersa em uma tensão que ameaçava o colapso. Para onde você levará nosso filho? Perguntou Lina, a voz se elevando, saturada de dor e uma determinação crescente. O que mais essa noite teria a revelar? E quem realmente era? A resposta estava escondida, e ela precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. O choque da revelação sobre a verdadeira mãe de seu filho ainda pairava no ar, pesando como se estivesse se materializado em verdadeiras correntes ao redor de Lina. A figura da mulher, de rosto pálido, ainda estava diante dela, e Lina mal conseguia respirar. Como você pode dizer isso? Gaguejou, emoções se agitando como uma tempestade dentro dela. Sabe o que isso significa? Você está destruindo tudo! A mulher avançou, encarando Lina com intensidade. Estou aqui para proteger. O seu filho, ele pode estar a salvo, mas precisamos ir agora. O tom de urgência fez o coração de Lina disparar. A adrenalina correu por suas veias, e a sala parecia vibrar com a tensão palpável. A tempestade fora da mansão rugia, e o vento uivava como um lamento ancestral. Lina olhou para Rodrigo, depois para Rafael. Estamos todos em perigo. O que você quis dizer sobre um pacto com as trevas, Rodrigo? A voz dela tremia, misturando esperança e medo. Mas antes que ele pudesse responder, a atmosfera mudou abruptamente. Um grito cortante ecoou pela sala e todos se viraram. Do fundo do corredor, uma figura encapuzada entrou, carregando uma pequena caixa de madeira. O ar ficou pesado e o tempo pareceu desacelerar. Precisamos encerrar isso agora, gritou a figura. E seu tom era grave, quase sombrio. Rafael virou-se rapidamente, os olhos arregalados. Não! Você não pode estar aqui! O desespero em sua voz fez o coração de Lina afundar. Ao contrário, eu vim para trazer a verdade, a figura respondeu, descartando o capuz e revelando um rosto familiar. Todos ficaram boquiabertos. Era a avó de Lina, uma mulher que eles acreditavam ter falecido anos atrás. O que você fez, Rafael? Eu sabia que você estava envolvido. Ela encarou o filho rigorosamente. O legado que vocês tentaram esconder, ele precisa ser revelado. Lina, você precisa saber. Do que você está falando? Lina perguntou, a fúria começando a ferver. A avó avançou, sem prestar atenção à confusão. Eu guardei segredos que nunca deveriam ter sido enterrados. E agora todos estão em perigo. A voz dela tremia, sombria.
A maldição que atingiu a nossa família, ela não é só um conto. É uma realidade. E todos vocês estão prestes a experimentar suas consequências. O clima pesou mais ainda. Uma conexão crescente entre a avó e a mendiga começou a se desenhar. Ambas compartilhavam uma energia ancestral. Você é a chave, Lina. A verdade está em suas veias. O que ocorreu entre nós foi mais do que apenas dor. Foi a batalha por um futuro que todos ignoraram. Antes que Lina pudesse processar todas aquelas informações, a figura encapuzada jogou a caixa no chão com um estrondo. O impacto fez todos pularem. A caixa se abriu, revelando joias antigas, um brilho ofuscante que iluminou a sala, refletindo rostos em choque. Ao tocar essas joias, você despertará a verdade sobre quem você realmente é, a avó declarou, o olhar fixo em Lina. Quando os olhos da jovem encontraram os da avó, uma conexão profunda se formou. A revelação estava quase ao alcance, uma luz brilhante no meio da escuridão. Mas foi nesse instante que a porta se abriu novamente. Dessa vez com uma força ainda maior. A figura do pai de Rafael apareceu, estática como uma estátua, mas com um semblante de poder. Não, você não pode fazer isso, ele rugiu. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. E não de uma maneira boa. O tempo parou. Os ânimos estavam à flor da pele. E Lina sentiu seu coração acelerar. Qual é a verdade? O que está sendo escondido? Então, sem avisar, um estrondo ensurdecedor ecoou. As luzes da mansão piscaram e uma nuvem de fumaça invadiu o espaço como um inferno emergindo do caos. Os gritos se misturaram a um tumulto de vozes. E enquanto todos tentavam se proteger, o rosto da mendiga se contorceu em dor, como se sentisse o impacto daquela verdade. Lina olhou para o entorno e percebeu que estava cercada, cada uma das peças em sua vida se conectando. E quando ela sentiu sua mão buscar a caixa, tudo ao seu redor parecia gritar por respostas. Vocês todos manipulam a verdade. O que mais me esconderam? Mas antes que pudesse obter qualquer resposta, tudo ao seu redor mudou radicalmente. Ela percebeu que cada um deles tinha um papel nessa trama cruel. Rafael, a avó, a mendiga, todos carregavam segredos. E a casa começou a tremer sob os ecos de uma revelação que estava prestes a estourar como mais um relâmpago da tempestade. O que mais se escondia nas sombras? E acima de tudo, quem realmente era Lina? O choque da revelação sobre a verdadeira mãe de seu filho ainda pairava no ar, pesando como se estivesse se materializando em verdadeiras correntes ao redor de Lina. A figura da mulher de rosto pálido ainda estava diante dela, e Lina mal conseguia respirar. Como você pode dizer isso? Gaguejou, emoções se agitando como uma tempestade dentro dela. Sabe o que isso significa? Você está destruindo tudo! A voz dela tremia de raiva e confusão. A mulher avançou, encarando Lina com intensidade. Estou aqui para proteger o seu filho. Ele pode estar a salvo, mas precisamos ir agora. O tom de urgência fez o coração de Lina disparar. A adrenalina correu por suas veias e a sala parecia vibrar com a tensão palpável. A tempestade lá fora rugia e o vento uivava como um lamento ancestral. Lina olhou para Rodrigo, depois para Rafael. Estamos todos em perigo. O que você quis dizer sobre um pacto com as trevas, Rodrigo? A voz dela tremia, misturando esperança e medo. Mas antes que ele pudesse responder, a atmosfera mudou abruptamente. Um grito cortante ecoou pela sala e todos se viraram. Do fundo do corredor, uma figura encapuzada entrou, carregando uma pequena caixa de madeira. O ar ficou pesado e o tempo parecia desacelerar. Precisamos encerrar isso agora!
gritou a figura, e seu tom era grave, quase sombrio. Rafael virou-se rapidamente, os olhos arregalados. Não, você não pode estar aqui. O desespero em sua voz fez o coração de Lina afundar. Ao contrário, eu vim para trazer a verdade. A figura respondeu, descartando o capuz e revelando um rosto familiar. Todos ficaram boquiabertos. Era a avó de Lina, uma mulher que eles acreditavam ter falecido anos atrás. O que você fez, Rafael? Eu sabia que você estava envolvido. Ela encarou o filho rigorosamente. O legado que vocês tentaram esconder. Ele precisa ser revelado. Lina, você precisa saber. Do que você está falando? Lina perguntou, a fúria começando a ferver. A avó avançou, sem prestar atenção à confusão. Eu guardei segredos que nunca deveriam ter sido enterrados. E agora todos estão em perigo. A voz dela tremia, sombria. A maldição que atingiu a nossa família. Ela não é só um conto. É uma realidade. E todos vocês estão prestes a experimentar suas consequências. O clima pesou mais ainda. Uma conexão crescente entre a avó e a mendiga começou a se desenhar. Ambas compartilhavam uma energia ancestral. Você é a chave, Lina. A verdade está em suas veias. O que ocorreu entre nós foi mais do que apenas dor. Foi a batalha por um futuro que todos ignoraram. Antes que Lina pudesse processar todas aquelas informações, a figura encapuzada jogou a caixa no chão com um estrondo. O impacto fez todos pularem. A caixa se abriu, revelando joias antigas, um brilho ofuscante que iluminou a sala, refletindo rostos em choque. Ao tocar essas joias, você despertará a verdade sobre quem você realmente é, a avó declarou, o olhar fixo em Lina. Quando os olhos da jovem encontraram os da avó, uma conexão profunda se formou. A revelação estava quase ao alcance, uma luz brilhante no meio da escuridão. Mas foi nesse instante que a porta se abriu novamente, dessa vez com uma força ainda maior. A figura do pai de Rafael apareceu, estática como uma estátua, mas com um semblante de poder. Não! Você não pode fazer isso! Ele rugiu. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo, e não de uma maneira boa. O tempo parou. Os ânimos estavam à flor da pele. E Lina sentiu seu coração acelerar. Qual é a verdade? O que está sendo escondido? Então, sem avisar, um estrondo ensurdecedor ecoou. As luzes da mansão piscariam e uma nuvem de fumaça invadiu o espaço como um inferno emergindo do caos. Os gritos se misturaram a um tumulto de vozes, e enquanto todos tentavam se proteger, o rosto da mendiga se contorceu em dor, como se sentisse o impacto daquela verdade. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos em estado de choque. A fumaça começou a se dissipar e no centro da sala, onde antes estava a caixa, surgiu um menino, com os cabelos cacheados e olhos fixos em Lina. O mesmo olhar que ela conhecia, o mesmo olhar que tinha perdido. Era seu filho. Eu nunca estive longe, mãe. Eu sempre estive aqui. Para o terror de todos, a voz do menino era clara como cristal, mas havia algo inquietante nela. A sala congelou. Rafael olhou para Lina, o rosto pálido de um novo conhecimento. O que você fez? O que você realmente é? A reação coletiva foi explosiva. Todos perguntavam, gritavam, mas Lina ficou parada, incapaz de processar. O filho estava ali, mas a percepção de que ele era uma peça-chave em todo aquele quebra-cabeça era aterradora. Não! Isso não é possível! Gritou a avó.
seu tom agora cheio de uma mistura de medo e raiva. Você não pode deixá-lo falar. Ele não pode ficar aqui. E assim, a sala ficou imersa em gritos, confusões e revelações. A tempestade lá fora rugiu mais forte e Lina percebeu que a verdade que ela tanto buscara estava agora exposta, mas de uma forma que não poderia imaginar. Quem de fato era seu filho? O que o ligava àquela maldição? E, acima de tudo, o que aqueles segredos significavam para o futuro dela e de todos? A resposta parecia tão distante quanto a calma de uma tempestade que ainda balançava o fundo de sua nova realidade. A tensão na sala era palpável. O olhar do menino, tão familiar, fez o coração de Lina disparar. Você é meu filho? O murmúrio de espanto correu pela sala. Cada pessoa parecia presa em um momento de puro choque. Rafael levou as mãos à cabeça, como se a dor da revelação fosse insuportável. Isso não pode ser verdade. O que você fez, mãe? O ódio e a confusão se misturavam em sua voz. A avó de Lina, com os olhos brilhando de lágrimas, segurou a mão da neta, tentando transmitir coragem. É a verdade, Rafael. O que você escondeu sobre nosso passado e sobre o filho de Lina veio à tona. A voz da avó tremia, mas a firmeza nas palavras fazia ecoar a urgência do momento. Toda essa família é moldada por mentiras e precisamos quebrar esse ciclo de dor. No meio do clamor, a mendiga ergueu a cabeça. Ele precisa de proteção. E você, Lina, precisa entender seu verdadeiro legado. O que está em jogo é muito maior do que todos nós imaginamos. O olhar dela era fixo na figura do menino, que continuava ali, sereno em meio ao caos. O filho de Lina se aproximou. Mãe, não tenha medo. Sempre estive aqui, esperando o momento certo. As palavras dele estavam cheias de sabedoria, como se carregasse a dor de um passado que Lina não compreendia totalmente. E ali, em seu olhar, havia uma profundidade que a reconectava a algo que parecia perdido. Mas antes que Lina pudesse responder, a figura sombria do pai de Rafael se aproximou, sua voz cortante como lâmina. Vocês não entendem. Esse é um jogo de poder. O que você faz agora pode arruinar tudo, Lina. Sua raiva era palpável e todos podiam sentir a ameaça que emanava dele. É por isso que precisamos agir, a avó disse, gesticulando de forma decidida. O que você fará, Lina, com o seu filho bem na sua frente e a verdade nas mãos? O que você escolherá? O questionamento fez todos se calarem, cada um ponderando as consequências das próximas decisões. Lina respirou fundo, um nó na garganta. Eu não posso deixar que o passado defina o futuro do meu filho. Não mais. Sua voz era uma mistura de coragem e desafio. O grupo compartilhou um olhar. Havia um entendimento silencioso construído naquela sala cheia de tensão. O amor de uma mãe superava qualquer sombra do passado. E assim, a tempestade do lado de fora intensificou. A luz da mansão piscou, como se estivesse tentando advertir sobre os perigos iminentes. O menino estendeu a mão. Juntos podemos quebrar essa maldição. Juntos seremos mais fortes. Foi nesse momento que os olhos do grupo se iluminaram. Não era apenas sobre eles. Era sobre gerações que estavam condenadas a repetir um ciclo sem fim. Era sobre quebrar correntes e construir um novo legado. A esperança crescia, transformando-se em uma força poderosa. Então vamos fazer isso, anunciou Lina.
a determinação firme em sua voz. Para você, para sua mãe, para todos nós. E quando as mãos de cada um se uniram, algo extraordinário começou a acontecer. O peso do passado começava a se dissipar e uma nova luz surgia. A tempestade lá fora encontrou resistência na tempestade de sentimentos dentro. Com um último olhar para todos, Lina sorriu. Nós vamos enfrentar o que vier, juntos. Enquanto a visão deles se iluminava, todos sentiram que o futuro era incerto, mas ao menos estava nas mãos deles. Cada um teve seu papel no que estava por vir, e o mundo que se estendia à sua frente estava repleto de possibilidades. Mas o prenúncio de uma nova jornada pairava no ar, e a certeza de que o verdadeiro legado acabara de começar a ser moldado. E assim, os ecos da verdade soaram por toda parte, a luta pela liberdade, a busca pela verdade e a promessa de redenção. A história de Lina tornara-se a lenda de muitos. E para você que acompanhou essa jornada até aqui, agora é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento pá!